Com seu passo silencioso, Ananta foi até a janela. Abriu uma fresta para que entrasse um pouco de ar na sala esfumaçada. O vento levantou bruscamente as cortinas, recuou. Sentou-se e ficou ouvindo o piano. Chopin, na Polonaise, que tinha o mesmo tom roxo indignado do céu. Um crepúsculo violento. Ela pensou, lançando o olhar de desconfiança para o telefone, anestesiado, e para o divã, vazio, que já tinha mergulhado na penumbra. A manta de lã guardava vagamente a forma do corpo de Rosa Ambrósio, que trouxe o gato embrulhado numa echarpe. Ele está com medo da chuva, querida. O gato saltou para o chão e sentou-se de costas para as duas mulheres, olhando os potes de plantas. Rosa estendeu-se no divã e começou por dizer que as coisas na lembrança ficam tão mais belas. Viver infeliz na realidade e depois viver felicíssima na memória não seria a solução? Perguntou. Para responder em seguida que isso podia acontecer com os outros, mas a sua memória tudo era terrível. Um horror, acrescentou e virou a cara para a parede. Não quero mais falar, querida. Quero ir embora. Foi. Ananta apanhou o cinzeiro cheio até as bordas, ao lado do divã. Hesitou sem saber o que fazer do cinzeiro. Qual dos pacientes não fumava? E acabou despejando tocos e cinzas dentro de um envelope que tirou da gaveta. Depositou o envelope fechado no fundo do cesto, como se deposita um ovo. Então ouviu os passos em cima. Ele chegava, mais cedo, e junto com a tempestade. Os passos, encharcados, foram se aproximando. Ela voltou à cadeira. Na pausa do silêncio veio o vento repentino, desgrenhando as árvores, sacudindo os vidros da janela. Mas apesar do céu desencadeado, ela podia ouvir a goteira pingando delicadamente no 7º andar. A goteira e a fúria. Dobrou o corpo para a frente, endurecida, tensa. E de novo lá em cima os passos agoniados. Nessa noite ele parecia a alguns pontos mais deprimido, embora tivesse a cobertura da tempestade para disfarçar o rumor da metamorfose. Mas arrastava-se encharcado também por dentro. Me ajude. A música subiu fortalecida ainda assim. Impotente, o próprio piano martelado nas teclas, indignado e suplicando, me ajude. Ela correu para deixar aceso apenas o abajur da prateleira, com a luz focalizada nas plantas, revelando e projetando caules e folhas na obscuridade verde. Uma pequena orquídea se abria em cor e sombra. Outra pausa no ruído dos passos. Ananta voltou à cadeira, o olhar mortiço na direção do telefone, fora do gancho, no divã, vazio, meio dissolvido sob a mansa amarfanhada. Continue, quis dizer ao vago sulco do corpo na lã. Apoiou-se na cadeira e foi deslizando para o tapete, o punho fechado, batendo mansamente no chão. A metamorfose chegava ao fim. Apoiou a face no braço direito distendido. Ah, se pudesse alongá-lo e com ele chegar ao teto, bater nesse teto como batia no chão, batidas fracas, tum, tum. No código que foi inventado enquanto repetia as batidas com mais força, tum, tum. Na mensagem enérgica, não tenha medo, tum, tum. Eu estou com você, tum, tum, tum. Sou sua amiga, tum, 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 tum. Responda se está me ouvindo, tum, tum, tum. Por favor, tum, responda. Apenas a música no silêncio morno, empapado de chuva. Ela esperou. A tempestade tinha amainado. Cresceu o refolegar do vizinho, sorvendo com dificuldade o ar. Mais ar. Parecia suplicar o grande corpo aplastrado, até que os haustos foram se espalhando. Ela repetiu as batidas, abrindo e fechando a mão nos intervalos para atenuar a dor dos dedos. Está me ouvindo? A resposta veio inesperadamente. Contraiu-se inteira no susto e na alegria, porque agora a resposta vinha tão nítida através do soalho nu.
com 2 batidas firmes. Tum, tum. Ele avisou que já sabia, eu sei, e o ruído da ponta do casaco se esfregando no chão, no movimento acariciante de tão brando, eu sei. Ananta ficou um instante imóvel, o pasmo somado ao pasmo de ser ainda capaz de se pasmar. E a excitação quase insuportável, pela revelação do amor, abriu os braços, fechou-os em seguida contra o peito e foi rolando suavemente até o tocadiscos, rolando e repetindo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O choro contido soltou-se veemente, que ele ouvisse, sim, o pranto que era uma celebração, eu te amo. Tateou na penumbra até encontrar o disco que escolheu na pilha da prateleira, os primeiros sons coincidindo com a tempestade que recomeçou, os noturnos. A decisão é sua, disse Ananta, afastando um pouco o fone de ouvido. Estou ocupada, Marta. Preciso desligar. Sua hora é daqui a pouco, esqueceu? Espera, quero contar uma coisa. Agora não. Desligou e ficou olhando a echarpe Chanel que Rosa Ambrosio trouxera. Presente de aniversário, querida, não é deslumbrante? Respondeu-lhe que o seu aniversário ainda estava longe. Seria em dezembro. Rosa pareceu não ter ouvido. Tem mania com a echarpe. Tem que ser cumprida e dar volta e voltas. Ananta dobrou a seda, tão bem dobrada que a reduziu ao volume de um pequeno lenço. Guardou-a na gaveta. O perfume de Rosa Ambrosio e o cheiro do uísque recente no hálito, um cheiro curiosamente adocicado. Olhou o relógio pulseira, tirou do bolso do avental um caramelo que começou a mascar com um prazer malicioso. Rosa vinha às vezes com a pastilha de hortelã que trincava entre os dentes, os óculos escuros, escondendo os olhos, e ainda o gato para confundir o confundido, sua paixão, sua culpa, que se misturava ao ódio que sentia pelo próprio corpo, o traidor. Ele não é o mesmo, Ananta. Muda depressa demais. As metamorfoses aparentes e inaparentes, as últimas mais perigosas porque sorrateiras. Ela ainda não viu nada, pensou, Ananta tirando os óculos. Guardou-os no bolso do avental. Sentou-se e ficou olhando o teto. Durante o dia era o convencional retângulo branco da sala, de um apartamento de luxo. Assim apareceu no anúncio. Com 4 amplos dormitórios, suítes completas, e demais dependências em estilo colonial. Teto rebaixado, fino acabamento. Mas assim que o vizinho chegava, a laje de concreto armado, do que era feito um teto, entrava num rápido processo de delirante alquimia que transformava a massa sólida em massa pastosa, beirando quase o estado gasoso. Se não, como intuir, através da transparência do teto esgarçado, a chegada dele? Mais fugidio do que uma sombra. O chapéu desabado, a capa impermeável de gola levantada e os sapatos que não rangiam eram solidários. No início, eram tantas as perguntas que fazia a si mesma, e com tamanha ansiedade, mas as perguntas essenciais e supérfluas tinham ficado lá no começo. Não queria mais respostas. Não queria explicações. Conseguira sair do labirinto que tinha na porta de entrada o moinho das dúvidas trabalhando inesgotavelmente como um moinho do diabo, da historinha, do arco da velha. Era uma vez um mercador que roubou um moinho mágico do seu companheiro de viagem. Um moinho tão maravilhoso que moía tudo o que o dono ordenasse. O mercador ficou com inveja. Durante a noite roubou o moinho enquanto o dono dormia. A primeira coisa que o mercador ladrão pediu para o moinho moer foi uma sopa de peixes. Sabia a palavra mágica para ordenar uma sopa, mas descobriu que não sabia a palavra-chave para fazer parar o jorro, que encheu o prato e a terrina e transbordou para o chão. O homem sacudia o moinho e gritava, dando ordens, que ele parasse imediatamente, imediatamente! E o moinho, moendo a sopa que começou a inundar a casa, se esparramou no terreiro, cobriu as plantações, os montes, até ficar sendo o próprio mar.
onde, lá no fundo, ele continua tranquilo, moendo água, peixe e sal. Que palavra secreta ela teria dito para fazer silenciar o moinho interior? Não sabia. Sabia apenas que em certas noites se sentia tão insegura quanto ele. E ainda assim tinha forças para animá-lo solitária, transmitindo através da invenção do código, coração-mente, a linguagem do amor. Captava, em fragmentos embora, a sua imagem quando se concentrava, os olhos postos no teto, maxilares proeminentes, a boca bem desenhada, o queixo quadrado, nariz forte, olhar intenso, brilhando sob a aba do chapéu, que tirava, era preciso insistir, assim que entrava na sala, um homem grande e cauteloso no andar, tirando sem pressa a capa, o medo amarelecendo a cara, não medo da metamorfose, que essa ele conhecia, mas medo do próximo, medo de ser descoberto e denunciado. Daí a boca calada, mesmo no auge da convulsão, quando se entregava, sem se conformar, mas sem resistir. Na primeira noite da descoberta, a primeira dúvida. E depois, ele ia virar um homem outra vez? Chegou a tapar os ouvidos com as mãos, fechou os olhos. O pânico. E se tudo não passasse de um delírio, as alucinações auditivas, mais fortes do que as visuais, não seriam simples consequências dessa misteriosa febre interna que nem o termômetro, quebrado, podia medir? Surpreendeu-se falando em febre interna com a mesma singeleza de Marlene. Ela falava nesses calafrios. E se os calafrios na noite quente não passassem de agravantes da enxaqueca? A ligeira tortura, quando se levantava, de modo brusco, foi ao neurologista. Exames. Saúde perfeita, um tanto fatigada. Talvez, quem sabe alguns dias de férias num lugar calmo. Radiografias da cabeça. Não teria alguma lesão cerebral que só agora, 31 anos. Se revelava? Menina ainda, quando passava o fim de semana na fazenda dos tios, caiu do cavalo e feriu gravemente o braço direito. Foi hospitalizada, operada. Tinha ainda a marca da cicatriz, fechando-lhe o pulso como um bracelete lívido. Mas não se lembrava de ter sido examinada na cabeça. Ninguém se preocupou com a cabeça da pequena cavaleira. Doutor Nazarian foi o portador das boas novas. Que ela não se inquietasse mais. Não havia nenhum problema. Teorema. Nessa bela cabeça que ela apertava entre as mãos. Ele disse bela, murmurou Ananta, alisando os cabelos. Examinou a fivela. Estava fechada. Deslizou as pontas dos dedos pelos botões do avental e foi até a cozinha. Onde estaria o mel? Onde estaria o mel? Quando voltou à sala, inclinou-se para os potes de orquídeas. Mas um botão abria suas pétalas acetinadas que deslizavam um perfume roxo úmido. Recolheu uma folha murcha que pendia do caule como uma língua queimada. Fechou a folha na mão, inútil e tola. A tentativa de transformar a realidade em fantasia. Era cômodo, mas doentio. O vizinho existia, e esse que chegava com a noite, sem feições, sem palavras, a metamorfose que tinha a violência lancinante de um parto. Seguido da mesma calma, tudo depois ficava calmo, assim que o corpo se assentava nas quatro patas, o casco se fazendo mais leve do que uma folha raspando o chão. Na noite anterior dormiu na cadeira enquanto esperava. Ele chegou mais tarde. Assim que começou a metamorfose, ela sentiu-se num estado próximo ao de êxtase. Era como se o vizinho tivesse marcado hora, todas as noites da sessão, para se estender no assoalho com a pontualidade e ansiedade com que os outros se estendiam no divã. Continue, ela pediu. Ananta foi até a janela e afastou a cortina para ver o céu, azul anil sem nuvens. Olhou o relógio. Depois da sessão, poderia ir andando até a delegacia da mulher. Dessa mulher, encostou a face no vidro, pela qual podia fazer tão pouco. Tão pouco, especialmente pela mocinha com os seios furados por pontas de charuto. O amante fumava charutos. A crueldade acesa.
Era dessa crueldade que o vizinho tinha medo, o vizinho e ela. Se ao menos pudesse escondê-lo num lugar defendido, seguro, a antiga fazenda dos tios seria o melhor esconderijo. Tudo dentro da natureza, ficava natural, até ele, antes e depois, principalmente depois. Tirou a caneta do bolso, abriu o bloco verde de anotações e escreveu. Às vezes eu me aproximo das pessoas como um ladrão que se aproxima de um cofre, os dedos limados, aguçados, para descobrir tateantes o segredo. De olhos fechados tento abrir mais essa porta. Ananta levantou a mão que segurava a caneta e ficou olhando em frente. Chegou a sorrir quando acrescentou no papel: quero passar agora bem longe desse cofre, vê-lo de relance e me afastar rapidamente. A campainha tocou. Ela arrancou a folha do bloco, ficou um instante indecisa. Olhou ao redor, campainha de novo. Guardou a folha dentro do livro, mais próximo, em cima da mesa, e guardou a caneta no bolso. Respirou profundamente, destravou a porta. Boa tarde.